nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Então, irmãos, nós vimos no último estudo que o sacrifício perfeito foi feito em nosso Senhor Jesus Cristo. A mão que não foi descida em Isaac não foi poupada em Jesus, nosso Senhor. Então, continuando Gênesis capítulo 23. Sara viveu 127 anos. Tal foi a duração de sua vida. Ela morreu em Kiriat Arbe, hoje Hebron, na terra de Canaã. Então, irmãos, vamos parar um pouco e ver no mapa. Aqui em verde está marcado Hebron. Hebron é uma cidade palestina da Cisjordânia. É a maior cidade da Cisjordânia e a segunda maior nos territórios palestinos após Gaza. E aqui está o emblema da cidade. Então, continuando. Abraão veio para prantear e chorar. Abraão, tendo se retirado junto da defunta, falou aos filhos de Et, dizendo: Sou do meio de vós um simples hóspede e estrangeiro. Concedei-me, não obstante, a propriedade de uma sepultura na vossa terra, para que eu possa sepultar minha defunta mulher. Então, quem é Et? Então, em Gênesis 10:15, nos mostra que Et, ele é filho de Canaã. E conforme os estudos passados, nós vimos que a descendência é Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Cam gerou Canaã e Canaã gerou Et. Então é com os filhos de Et que Abraão estava conversando. Continuando no versículo 5. Os filhos de Et responderam a Abraão: Ouve-nos, meu senhor. Tu és um príncipe de Deus no meio de nós. Sepulta tua defunta no mais belo de nossos sepulcros. Ninguém de nós te recusará o seu túmulo para ir sepultar tua defunta. Então Abraão levantou-se e, prostrando-se diante do povo daquela terra, os filhos de Et, disse-lhes: Se me permitis trazer minha defunta e enterrá-la, ouvi-me. Intercedei por mim junto de Efron, filho de Seor, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que lhe pertence e que se encontra na extremidade de sua terra. Que ele ma ceda em vossa presença por seu justo valor, a fim de que eu me torne o proprietário dessa sepultura. Ora, Efron achava-se assentado no meio dos filhos de Et. Efron, o Eteu, respondeu a Abraão em presença dos filhos de Et e de todos os que entravam pela porta da cidade: De forma alguma, meu senhor, será assim, mas ouve-me, dou-te a terra, juntamente com a caverna que nela se encontra, e dou-te essa terra em presença dos filhos de meu povo. Enterra tua defunta. Abraão prostrou-se diante do povo daquela terra e, dirigindo-se a Efron, diante de todos, disse: Rogo-te que me ouças, eu te dou o preço do campo, aceita-o de minhas mãos, e assim enterrarei nele minha defunta. Efron respondeu a Abraão: Ouve-me, meu senhor, uma terra no valor de 400 ciclos de prata, entre ti e mim, o que é isto? Sepulta a tua defunta. Abraão aceitou as condições de Efron e pesou o dinheiro que lhe tinha pedido na presença dos filhos de Et, isto é, 400 ciclos de prata em moeda corrente no comércio. Então, irmãos, para vermos hoje, 400 ciclos de prata. Um ciclo equivale a 11,42 gramas. E o
preço do quilo da prata quando fiz o slide, ou seja, 4 de outubro de 2024, estava cerca de R$ 5.678,17, né? Então, fazendo uma regra de 3, 400 ciclos de prata equivaleria hoje, né, a R$ 25.937 e esses centavos quebrados, né, 88,056. Então, né, transferindo mais ou menos para hoje, esse seria o valor que Abraão comprou a terra para enterrar Sara, a terra de Efron. Então, continuando no versículo 17. A terra de Efron, situada em Macpela, de fronte de Mambré, a terra na qual se encontra a caverna, e todas as árvores que crescem ao redor nos limites desta terra, tornaram-se assim propriedade de Abraão, em presença dos filhos de Et, e de todos aqueles que entravam pela porta da cidade. E Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna de Macpela, de fronte de Mambré, hoje Hebron, na terra de Canaã. A terra e a caverna que nela se encontra passaram, pois, dos filhos de Et para a propriedade de Abraão, a título de lugar de sepultura. Então, irmãos, uma curiosidade. O túmulo dos patriarcas é considerado como um centro espiritual da antiga cidade de Hebron, situada na Samaria, no coração da antiga Judéia, e sob jurisdição hoje em dia da autoridade palestina. O lugar é chamado Me'arat, a Macpela, que significa o túmulo das duplas sepulturas. Segundo a tradição judaica, o túmulo esconde sepulturas duplas, onde a tradição afirma que estariam enterrados 4 pares de casais bíblicos importantes: Adão e Eva, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, e Jacó e Lia. Então podemos ver, irmãos, que isto é um local histórico, o túmulo dos patriarcas. Então, continuando, capítulo 24 do livro do Gênesis. O velho Abraão estava avançado em idade, e o Senhor o tinha abençoado em todas as coisas. Abraão disse ao servo mais antigo de sua casa, que administrava todos os seus bens: Mete tua mão debaixo de minha coxa. Quero que jures pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherás para a mulher de meu filho nenhuma das filhas dos cananeus, no meio dos quais habito. Mas irás à minha terra, à minha parentela, e lá escolherás uma mulher para o meu filho Isaque. O servo respondeu: Talvez essa mulher não me quererá seguir a esta terra. Nesse caso, poderei reconduzir o teu filho à terra de onde saíste? Guarda-te bem, disse-lhe Abraão, de reconduzir para lá o meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha pátria, que me disse e me jurou dar esta terra à minha posteridade, este Senhor mandará o seu anjo diante de ti, e tu escolherás lá uma mulher para o meu filho. Mas, se ela não te quiser seguir, estarás desobrigado do juramento que te impus. Somente não reconduzas de forma alguma para lá o meu filho. Pôs então o servo sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e fez-lhe o juramento que ele pedia. E, tendo tomado 10 camelos do rebanho de seu senhor, partiu, levando as mãos cheias das riquezas de Abraão, e pôs-se a caminho, andando para a Mesopotâmia, para a cidade de Nacor. Então, irmãos, aqui o mapa estava em Hebron e foi para Nacor. Continuando o versículo 11. E fez descansar os camelos fora da cidade, perto de um poço. Era, pela tarde, a hora em que saíam as mulheres para ir buscar água. Senhor, disse ele, Deus de Abraão, meu Senhor, fazei-me encontrar hoje o que desejo, e manifestai vossa bondade para com meu senhor Abraão. Eis-me aqui, de pé, junto desta fonte, onde as filhas dos habitantes da cidade virão buscar água. Portanto, a donzela a quem eu disser, inclina o teu cântaro, por favor, para que eu beba, e me responder, bebe, e darei de beber também aos teus camelos, essa seja a que destinais ao vosso servo Isaque.
Por isto, conhecerei que manifestais vossa bondade para com meu senhor. Ainda não tinha acabado de falar, quando sobreveio, com um cântaro aos ombros, Rebeca, filha de Batuel, filho de Melca, mulher de Nacor, irmão de Abraão. A jovem era extremamente bela, virgem, e homem algum a havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e ia voltando. O servo correu-lhe ao encontro e disse-lhe: Queres dar-me de beber um pouco de água de teu cântaro? Bebe, meu senhor, respondeu ela, e prontamente inclinou o cântaro sobre o seu braço para lhe dar de beber. Tendo ele bebido, ela disse: Vou buscar água também para os teus camelos, para que todos bebam. E, despejando seu cântaro no bebedouro, correu a buscar água de novo na fonte para todos os camelos. O homem contemplava em silêncio, curioso por saber se o senhor tinha ou não tornado feliz a sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem tirou um anel de ouro pesando meio siclo e 2 braceletes de ouro pesando 10 siclos, e disse à jovem: Diz-me, por favor, de quem és filha? Haveria na casa de teu pai um lugar para passarmos a noite? Eu sou filha de Batuel, respondeu ela, o filho de Melca, que ela deu à luz a Nacor. Então, irmãos, eu coloquei novamente o slide que já estudamos nos estudos passados, que mostra Nacor, que era irmão de Abraão, né? A mulher dele era Melca. E eles tiveram esses filhos. E Batuel, que foi um dos filhos deles, é pai, né, de Rebeca, que nós agora estamos vendo que ela será a futura esposa de Isaac. Então, continuando. Versículo 25. E ajuntou: Há em nossa casa palha e forragem em abundância, e também lugar para passar a noite. Inclinou-se então o homem e prostrou-se diante do Senhor. Bendito seja, exclamou ele, o Senhor, o Deus de Abraão, meu Senhor, que não faltou a sua bondade e a sua fidelidade para com ele. O Senhor conduziu-me diretamente à casa dos parentes de meu Senhor. A jovem foi correndo contar à sua mãe tudo o que se tinha passado. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este apressou-se em ir ao encontro do homem que se encontrava junto da fonte. Ele tinha visto o anel e os braceletes nas mãos de sua irmã e ouvido a narração de sua irmã Rebeca. Esse homem me disse isso e aquilo. Foi ele, pois, ao encontro do estrangeiro e o achou perto dos camelos na fonte. Vem, bendito do Senhor, disse ele, por que permaneces aí fora? Preparei a casa e um lugar para os camelos. E o homem entrou na casa. Descarregaram os camelos e deram-lhes palha e forragem, enquanto traziam ao estrangeiro e aos seus companheiros água para lavar os pés. Serviu-se-lhe em seguida de comer, mas ele disse: Não comerei nada enquanto não expuser o que tenho a dizer. Fala, disse Labão. Eu sou, disse ele, escravo de Abraão. O Senhor encheu de bênçãos o meu senhor, que se tornou poderoso, e deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, apesar de sua velhice, deu-lhe à luz um filho, ao qual ele deu todos os seus bens. Então o meu senhor fez-me jurar que eu não escolheria para o seu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, em cuja terra ele mora, mas que viria à casa de seu pai, a sua família, para escolher uma mulher para o seu filho. E eu disse-lhe: talvez a mulher não me quererá seguir. O Senhor, respondeu-me ele, em cujo caminho sempre andei, mandará o seu anjo contigo, e fará bem-sucedida a tua viagem. Escolherás para o meu filho uma mulher de minha família, na casa de meu pai. Mas serás desobrigado do juramento que me fazes, se, tendo visitado minha parentela, encontrares oposição e não fores recebido. Ora, chegando hoje à fonte, eu disse: Senhor, Deus de meu senhor Abraão,
se vos dignardes tornar bem-sucedida a viagem que empreendi, concedei-me isto. Ficarei perto da fonte. A jovem que vier buscar água, e a quem eu disser, deixa-me, por favor, beber um pouco de água de teu cântaro, e que me responder, bebe, e buscarei também água para os teus camelos. Essa será a mulher que o Senhor destina ao filho de meu senhor. Eu não tinha ainda acabado de falar comigo mesmo, quando veio Rebeca com o seu cântaro aos ombros, e desceu à fonte para buscar água. Eu disse-lhe, dá-me de beber, por favor. E, descendo logo o cântaro dos seus ombros, ela me disse, bebe, e darei também de beber aos camelos. Perguntei-lhe então de quem era a filha. Ela respondeu-me, sou filha de Batuel, filho de Nacor, que Melca deu à luz. Eu, pois, coloquei o anel em suas narinas e os braceletes em seus punhos. Inclinei-me então, prostrando-me diante do Senhor, e bendisse o Senhor, o Deus de meu senhor Abraão, que me conduziu diretamente ao lugar onde eu podia tomar a filha do parente de meu senhor para o seu filho. Agora, se quiserdes testemunhar afeição e fidelidade ao meu senhor, dizei-mo, se não, dizei-mo também, para que eu tome outra direção. Labão e Batuel tomaram então a palavra. Do Senhor veio tudo isso, disseram eles, nada temos a dizer. Eis aí Rebeca, toma e parte, que ela seja mulher do filho do teu senhor, como o Senhor disse. Ouvindo estas palavras, o servo de Abraão prostrou-se por terra diante do Senhor. Tomando em seguida objetos de prata, objetos de ouro e vestidos, ofereceu-os como presente a Rebeca. Ofereceu também ricos presentes ao seu irmão e à sua mãe. Puseram-se então à mesa ele e os seus companheiros, e passaram a noite. Levantando no dia seguinte, disse o servo, deixai-me partir para a casa do meu senhor. Ao que o irmão e a mãe de Rebeca responderam, fique a jovem ainda conosco alguns dias, ao menos 10 dias. Depois disto, partirá. Não me retenhais, tornou ele, pois que o Senhor fez bem-sucedida a minha viagem, deixai-me partir e voltar para o meu senhor. Chamemos a jovem, disseram eles, e perguntemo-lhe o seu parecer. Chamaram Rebeca e disseram-lhe, queres partir com este homem? Sim, respondeu ela. Deixaram-na, pois, partir, juntamente com sua ama de leite, com o servo de Abraão e seus companheiros. Eles abençoaram-na, dizendo, ó nossa irmã, possas tu tornar-te a mãe de milhares de miríades. Miríades, irmãos, significa um número muito grande, indeterminado. Ó nossa irmã, possas tu tornar-te a mãe de milhares de miríades, e possua a tua posteridade a porta dos seus inimigos. Rebeca e seus servos levantaram-se, montaram nos camelos e seguiram o homem. Este, conduzindo Rebeca, pôs-se logo a caminho. Entretanto, Isaque tinha voltado do poço de Lacairoi e habitava no Neguebe. Uma tarde, em que saíra para meditar no campo, levantando os olhos, viu alguns camelos que se aproximavam. Rebeca, também tendo levantado os olhos, viu Isaque, e desceu do camelo. Ela disse ao servo de Abraão, quem é aquele homem que vem ao nosso encontro no campo? É o meu senhor, respondeu ele. E ela tomou depressa o véu e cobriu-se. O servo contou a Isaque tudo o que tinha feito, e Isaque introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe, desposou-a, e ela tornou-se sua mulher muito amada. E desse modo Isaque consolou-se da morte de sua mãe. Então, nosso estudo bíblico de hoje foram os capítulos 23 e 24 do livro do Gênesis. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.